Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, nós estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a Sua palavra, fazer a nossa oração da manhã, pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, sobre os doentes, sobre aqueles que estão nos leitos de hospitais, nas UTIs, em casa, aqueles que sofrem com problemas físicos, psíquicos, emocionais, espirituais, que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada um deles. Rezemos por aqueles que no dia de hoje farão a sua passagem, que sejam acolhidos no reino da glória. Também rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Hoje, sábado, 11 de outubro, a igreja que sofre grande calamidade com a eleição de Ângelo José Roncalli, celebra a memória facultativa desse feito que dizem São João 23. Ângelo José Roncalli nasceu em Soto e o Monte, Bérgamo, em 1881. Aos 11 anos entrou no seminário de Bérgamo e prosseguiu depois os estudos no Pontifício Seminário Romano. Ordenado sacerdote em 1904, foi secretário do bispo de Bérgamo. Em 1921, começou a prestar o seu serviço na Santa Sé como presidente per Itália do Conselho Central da Obra Pontifícia para a Propagação da Fé. Em 1925, como visitador apostólico e depois delegado apostólico na Bulgária. Em 1935, como delegado apostólico na Turquia e Grécia. Em 1944, como núncio apostólico na França. Em 1953, foi nomeado cardeal e nomeado patriarca de Veneza. Foi eleito papa em 1958. Convocou o Sínodo Romano e instituiu a comissão para a revisão do Código de Direito Canônico. Convocou o Concílio Ecumênico Vaticano II. Morreu em 3 de junho de 1963. Então, este foi a trajetória de um homem chamado Ângelo José Roncalli, que posteriormente foi eleito Papa e que começou a destruição da Igreja para chegarmos no que se encontra hoje,
principalmente negando a Sagrada Escritura, como nós vemos na atualidade, até mesmo neste novo pontificado de Leão XIV. Com o Concílio Vaticano II, iniciado pelo Senhor João XXIII, ele, em suas palavras, disse que iria abrir as janelas da igreja, as portas da igreja, para que novos ares entrassem, porque a igreja estava mofada, a igreja estava antiga, estava velha. E depois o seu sucessor, ao qual finalizou o concílio e teve continuidade em seu pontificado, Paulo VI, ele diz que com a abertura das portas e janelas da igreja, também entrou novos ares, mas também entrou a fumaça de Satanás. E esta entrou com a abertura que deu este Senhor, João 23, para bagunçar a igreja, para destruir a igreja e chegar ao ponto que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo uma igreja cismática. O cisma já aconteceu, só falta coragem para se levantar homens e guardar a tradição da igreja e deixar a Igreja Vaticana que prossiga até o dia que sucumbir, quando os cristãos acordarem que estão sendo conduzidos para o inferno. E assim prosseguiu. Passou o pontificado do Senhor João 23, entrou Paulo VI, passou seu pontificado, ali sempre lançando a igreja a uma derrocada, a uma vossoroca, jogando a igreja sempre rumo ao vale. Entra o pontificado de João Paulo I, que não suportou nem 30 dias. Há afirmações que diz que ele tentava trazer a igreja nos trilhos da tradição, do magistério e da palavra de Deus, por isso foi assassinado. Posteriormente, entra o Senhor João Paulo II, ao qual deu início com veemência ao que foi delineado no Concílio Vaticano II, com o encontro de Assis, ali onde reuniu todos os tipos de seitas, reuniu protestantes, índios, bruxos e tantas outras denominações pagãs a mais pelo meio, incluindo sheiks, muçulmanos e judeus, e ali fez um misturado de fé. Então, deu-se o pontapé à destruição. Posteriormente, passa o pontificado de João Paulo II. Este já faz santo, este senhor Ângelo Roncalli, porque é uma fábrica de santo
um tanto quanto duvidosa, porque estas atitudes não são atitudes de santo, mas enfim, quem somos nós, meros mortais, para falar contra os príncipes da igreja? Nós constatamos aquilo que está escrito na história. Vem o pontificado de Bento XVI. Deu uma segurada, tentou algumas coisas, foi minimamente progressista e, segundo novamente más línguas, foi silenciado e colocado a escanteio na igreja. Dito popular, embora tirado da linha de frente e feito com que o próprio pedisse a sua renúncia para não exercer mais o pontificado. Elege-se Francisco. E aí a derrocada da igreja entra com veemência. O primeiro pontapé foi a encíclica Amoris Laetitia, aonde sacramentos foram banalizados ou deixado um apontamento para que os progressistas banalizassem. Num segundo momento, faz uma aberração de um quadro, de um desenho, negando aquilo que a Sagrada Escritura diz. Judas é filho da perdição. Coloca Jesus nu, pegando Judas nos braços e ressuscitando Judas. Só faltou canonizar Judas como grande aberração deste pontificado. Como isso não bastasse, deu abertura em suas palavras para ordenação de homens casados e também de mulheres, que o sínodo alemão foi a maior bagunça com as falas desse senhor Francisco. Posteriormente, faz um show na Praça de São Pedro com um cantor que exalta a vida homossexual, dizendo que era para atrair jovens e que levariam à conversão, negando automaticamente os princípios da igreja. Como não bastasse, instituiu uma bênção para pares do mesmo sexo, não afirmando que era uma bênção matrimonial, mas deixando um apontamento para os progressistas realizarem tais atos. Depois, escreve um motu próprio, Traditionis Custodes. Este
suprimindo a missa de sempre, a missa de São Pio V. Então estes foram os legados deixados por este senhor Francisco, tudo delineado no Concílio Vaticano II, realizado pelo senhor Ângelo José Roncalli, João 23. Também deixou as portas abertas para que fosse nomeado para os dicastérios da Igreja quem quer que fosse. E aí, a nobreza em pessoa do senhor Leão XIII deu o primeiro, Leão XIV deu o primeiro pontapé, nomeando uma mulher para um dicastério. E deixou certo uma marcha LGBTQIA+, para que fossem levantar bandeiras dentro da Igreja, dentro do Vaticano, mostrando para o mundo as suas opções e tentando impor uma ideologia de gênero apoiada pelo senhor Leão XIV. Então esta é a igreja deixada pelo senhor João 23, que o João Paulo II o fez santo. E depois o Francisco fez João Paulo II santo e posteriormente o Leão ou um seu sucessor fará Francisco santo também, porque é uma linha de uma santidade destruidora tremenda. Esta é a grande verdade. Aqui não estou fazendo nenhuma acusação para que entenda todos aqueles que me ouvem. É só constatação. Estou constatando aquilo que já foi feito. E ainda mais, muitas coisas estão passando despercebidas. É muito triste. É muito deplorável. É muito deplorável o que está acontecendo com a Igreja a partir deste pontificado iniciado em 1958, que foi o pontificado do senhor João 23. Mas, enfim, se isso não bastasse, fere-se grandemente mais dois princípios. E dois princípios da Sagrada Escritura. Só vou citar mais dois. Tanto da parte do Francisco quanto do Leão XIV. Que diz: o homem deixa pai e mãe e une-se à sua esposa, e os dois não são duas pessoas mais, mas uma só carne. Portanto, Jesus vai utilizar esta passagem do Gênesis para a justificação do matrimônio. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Então, por que passar por cima da lei de Deus, mudando
tentando enganar pessoas e levar pessoas ao inferno, porque não tem outra coisa quando nós tentamos ludibriar a Deus. Então, estes senhores são verdadeiros enganadores, falsos profetas, que estão aí, travestidos de sucessores de São Pedro. Estão aí travestidos de Papa, daquele que deveria conduzir a fé a partir da tradição, a partir do magistério e da Sagrada Escritura. E não bastasse, incita o povo em segundas, terceiras, quarta, décima, centésima união. Esquecem que o matrimônio é único. Matrimônio é sacramento. Marcos 10, 1 a 12 e Mateus 19, 3, 6. Justifica o sacramento do matrimônio. E por que eles invertem? Então, nós devemos ter cuidado com tudo isso. Outro aspecto terrível: acolher, elogiar, colocar em evidência esta onda LGBTQIA+. Todo aquele, a palavra diz, que crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado, porque não acreditou no nome do Filho de Deus. E esta moda ou este estilo de vida fere o que está escrito na Sagrada Escritura em Levítico 20, que vai dizer: o homem não deite com outro homem, sendo marido ou mulher, porque senão será réu de morte, e o seu sangue correrá sobre ele. E a mesma sentença para a mulher: não deite a mulher com uma mulher, sendo marido ou mulher, porque será réu de morte, o seu sangue correrá sobre ela. Então nós vemos uma inversão de valores, uma destruição nesta Santa Mãe Igreja e um cisma apontado. A igreja da tradição suprimida e a igreja que eu denomino vaticana, porque a igreja nascida após o Vaticano II, essa igreja do tudopodismo, é a igreja que está imperando. É a igreja que está invertendo valores para tornar-se popular. Isto é muito triste o que nós estamos vendo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, e infundi em nós vossa misericórdia, para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, este santo evangelho, quando interpretado desonestamente, quando interpretado com desejos de manipular a palavra de Deus e de diminuir a pessoa da Virgem Maria, da Santa Mãe de Deus, nós ouvimos coisas horríveis, ouvimos aberrações. Será que a Virgem Maria, ela não é feliz porque trouxe no seu ventre e amamentou no seu seio o Filho de Deus? Sim, obviamente, ela é muito feliz. Obviamente, ela é extremamente feliz. Não só por tal atitude de ter trazido e amamentado o Filho de Deus. Ela é feliz porque ela é a escolhida por Deus. Eu não tive a oportunidade e nem o direito de escolher quem fosse a minha mãe. Todos nós não escolhemos de qual ventre ou de qual mãe nascemos. Deus nos deu a possibilidade e viemos de uma mãe. Viemos de uma mãe baixa, viemos de uma mãe alta, viemos de uma mãe magra, viemos de uma mãe gorda, viemos de uma mãe branca, viemos de uma mãe negra, viemos de uma mãe pobre, viemos de uma mãe rica, viemos de uma mãe que tinha muita fé e acreditava em Deus, viemos também de mães ateias, viemos de mães céticas, viemos de mãe até mesmo que trouxe alguém à vida vivendo numa vida devassa. Viemos até mesmo de um relacionamento ou de uma relação indesejada. Então nós não escolhemos. Mas Deus escolheu a mãe do seu filho. Esta foi escolhida através da observância de Deus. E será que ela não é feliz por ser a mãe do Filho de Deus? Sim, ela é extremamente feliz por ser a mãe de Deus. Mas o que nós podemos compreender é que em todos os momentos em que Jesus estava falando com a multidão, estava falando com o povo, ele não perde a oportunidade de manifestar as obras messiânicas. Ele não perde a oportunidade
de falar da felicidade de ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. Uma outra passagem é quando a Virgem Maria chega com os chamados irmãos de Jesus, com os parentes de Jesus. Os parentes porque naquele tempo, ou seja, na língua hebraica, não existe a palavra primos. Então, todos são chamados de irmãos. Ela chega e alguém vai dizer que sua mãe e seus irmãos queriam falar com ele. E Jesus pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? Todo aquele que ouve a palavra de Deus e as põe em prática, estes são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe. Jesus está diminuindo a Virgem Maria aqui de forma alguma. Jesus está utilizando de um chamado de atenção de alguém do meio da multidão para catequizar, para evangelizar esta própria multidão. Olhando para a Virgem Maria, qual é a mãe que percorre o calvário de um filho? Percorre a flagelação, percorre o caminho do Calvário, percorre todo o sofrimento, a crucificação e a morte do seu próprio filho. Qual é a mãe que suportaria isso? Somente suportaria isso aquela que recebeu como profecia que uma espada de dor transpassaria o seu coração. Então, o que está acontecendo com a Virgem Maria neste momento? A palavra de Deus está cumprindo em sua vida. Porque fosse uma mulher comum, a minha mãe, vendo eu neste sacrifício, nesse sacrilégio, ou qualquer um de nós, as nossas mães, morreria de tristeza, sofrimento e dor. Mas a Virgem Maria, ela suporta tudo isso, porque ela acredita na palavra de Deus, e a palavra de Deus se cumpre em sua vida na totalidade. Desde o anúncio que ela conceberia e daria à luz ao Filho de Deus, nas palavras do profeta Isaías, depois na visitação do anjo e concretização desta profecia, na apresentação do menino Jesus no templo e as palavras de Simeão, e depois vendo o martírio de Jesus, todo o sacrilégio, todo o sofrimento, ela suporta tudo isso porque na vida dela se cumpre a palavra de Deus. A palavra de Deus é posta em prática na vida desta Santa Mãe. Então, quando nós olhamos para estes dois textos, o texto atual de hoje, ao qual faço esta reflexão, Lucas 11, 27 e 28, e depois o texto posterior, onde eles chegam e procuram por Jesus, se interpretado desonestamente,
nós desmerecemos a Virgem Maria, mas quando interpretado honestamente, nós vemos aqui a palavra de Deus cumprir na vida desta Santa Mãe. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado final de semana.